Bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Hoje estarei comentando sobre a leitura de Atos, capítulo 20. O versículo 1 inicia dizendo: depois que acabou o alvoroço, ou seja, o tumulto. Depois do constrangimento e da perseguição, Paulo encoraja e anima os discípulos em Éfeso e pela Macedônia. É importante perceber que a igreja sofre sim perseguição. A igreja passa também por tribulações, mas é também na igreja que se recebe o conforto, que se é animado e fortalecido na fé pela palavra do Senhor. O medo e o receio da perseguição ou do fardo levam alguns a desistirem de prosseguir, ou resolvem não assumir compromissos. Mas quando estamos vivendo como igreja do Senhor, convivendo no meio do povo de Deus, somos encorajados e às vezes até constrangidos pelo amor do Senhor a nos mantermos firmes e fiéis. Foi assim que Paulo seguiu viagem de Éfeso para a Macedônia, da Macedônia para a Grécia. Quando estavam indo para a Síria, decidiu voltar para a Macedônia porque os judeus estavam tramando ciladas contra eles. Da Macedônia, voltam então para a Ásia. Dali seguem para Troade e lá se encontram com Lucas e outros irmãos que estavam com ele e haviam saído de Filipos. Dos versículos 7 ao versículo 12, no domingo, durante a ceia do Senhor, Paulo faz uma pregação prolongada. E um jovem chamado Eutico, sentado na janela, dorme e cai de uma altura de 3 andares. A atitude desse jovem diz um pouco sobre ele. Estar na janela, a uma distância de 3 andares, talvez porque estivesse curioso, e talvez também porque não queria se envolver, só ver de longe o que acontecia. Amados, a percepção de longe não é boa. A audição, muito menos. Não se enxerga direito, não se ouve direito, e qualquer coisa, até mesmo o sono, pode tirar sua atenção. A queda pode ser fatal. Estar próximo, estar envolvido no calor dos irmãos, é o melhor lugar para se estar. Façamos como Maria, irmã de Marta, escolhendo estar aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos junto com os outros discípulos, ali bem de pertinho. Queridos, propositadamente não comentei sobre os versículos 23 a 41 do capítulo 19, com a intenção de estabelecer um vínculo sobre a estadia de Paulo em Éfeso. Paulo havia passado 3 anos em Éfeso, terra de muita idolatria e feitiçaria. Mas o poder de Deus agindo através de Paulo foi tão impactante que a cidade inteira muda sistematicamente. Vejam como o poder de Deus agindo na igreja do Senhor, na igreja local, ela tende a expandir e atingir tudo que está em sua volta. No campo espiritual, muitas vidas recebem a Jesus, são libertadas, sinais e maravilhas acontecem. No campo estrutural, a cidade se desenvolve ainda mais e novas cidades surgem na província ao seu redor. Éfeso passa a se tornar um grande centro de influência da Ásia Menor. E nos versículos mencionados, até o comércio é impactado pelas muitas conversões. Os consumos de consumo mudam a rotina de vendas de objetos religiosos do templo de Diana, a ponto de Demétrio reunir os artesãos e causar um grande tumulto em desfavor de Paulo. Mas nada eles conseguem. Agora, depois de haver decidido voltar para Jerusalém e tentar chegar lá até o dia de Pentecoste, Paulo resolve não passar por Éfeso, talvez para não se sentir tentado a ficar ali com os irmãos por mais tempo, por causa do relacionamento
que ele havia estabelecido com os amados. Então convida os presbíteros da igreja de Éfeso a se encontrarem com ele em Mileto. E em meio a uma grande comoção, porque é um momento de despedidas, Paulo transmite ainda algumas orientações, princípios e direções tão necessárias para uma vida cristã ainda em nossos dias. Primeiro, no versículo 19 nos mostra que precisamos nos ater sempre a quem nós servimos. Em tudo o que fazemos e passamos, não podemos nos esquecer que estamos servindo ao Senhor. E isso precisa estar bem claro dentro de nós, porque podemos querer servir a nós mesmos. Podemos querer servir a interesses que nada têm relação com a Igreja de Cristo. Mas é ao Senhor que nós servimos. E o fato de servir ao Senhor, por desempenhar o papel em sua obra, não significa ter uma vida facilitada. Porque às vezes perguntamos: por que estou passando por isso, se estou fazendo a obra do Senhor? Veja, uma parte do que está escrito no versículo 19: servindo ao Senhor com muitas lágrimas, provações e ciladas. Foi o que Paulo disse. E olha o que te espera também. Mas não nos desesperemos. Assim como na vida de Paulo, as alegrias e o prazer na obra do Senhor são muito maiores. Em segundo lugar, Paulo exorta que, a exemplo dele, precisamos ter um comportamento digno de quem carrega o nome de Jesus e da sua igreja. Versículo 18: vós bem sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo o tempo, me comportei no meio de vós, disse Paulo. Veja o que diz Salmos: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor, e em meditar nela dia e noite. Isso diz respeito ao comportamento cristão. Em terceiro lugar, não existe dois pesos e duas medidas. Os versículos 20 e 21 deve-se ter firmeza e convicção de palavras, de ideias e de pensamentos. O Evangelho, os conselhos e orientações devem ser pregados da mesma forma para todos. Nada vos deixei de anunciar publicamente, ou nas casas, para judeus ou para gregos, disse Paulo. Em quarto lugar, não se nega socorro aos que precisam. No versículo 35 está escrito: é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras de Jesus, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em quinto lugar, amigos são mais chegados do que irmãos. Do versículo 36 ao 38, há um momento forte de oração e de comoção. Juntos, Paulo e os presbíteros de Éfeso. Momentos de lágrimas, de despedidas, de abraços, de beijos. Como é importante ter companheiros na obra do Senhor. Como é importante eu e você nos tornarmos companheiros nesta obra. O Senhor levanta discípulos e levanta amigos. A igreja é uma família. Fazer parte da igreja e saber que não está sozinho. É através da igreja que o Senhor cumpre a sua palavra quando diz: faz o órfão viver em família e faz da estéril mãe de filhos. Até ao enviar discípulos, Jesus enviou de 2 em 2. Poderiam talvez percorrer um número maior de lugares se fosse 1 a 1. Talvez, mas poderiam não conseguir retornar por falta de força. Pense nisso. Você não deve carregar o mundo ou seu ministério sobre os seus ombros sozinhos. Deus levanta companheiros para chorar contigo as mesmas lágrimas.
Que Deus os abençoe e até a próxima leitura.